Saudações a todos! Bem-vindo ao curso de autoconhecimento. Hoje falaremos sobre ego, personalidade e essência. O objetivo deste tópico é nos ensinar a diferenciar a atuação de cada um desses aspectos da nossa psicologia, aprender a observar e distinguir em cada um dos nossos atos quando o ego se manifesta, quando a essência e quando a personalidade, para que aprendamos a identificá-los no momento da autoobservação. Para entender cada um desses aspectos, vamos analisá-los separadamente. Mas antes vamos ver quais são os diferentes atos que existem, visto que existem 3 tipos de atos. Os primeiros são os atos do ego, ou recorrências. Estes acontecem porque não temos consciência do nosso mundo interior e, portanto, estamos constantemente deixando os nossos defeitos psicológicos ou ego se manifestarem, em vez da nossa consciência. Esses atos se repetem continuamente, gerando também que continuamente temos que sofrer suas consequências, que tendem a ser cada vez maiores, pois o ego cresce cada vez que se manifesta novamente. Como vimos na conferência em que falamos sobre a lei da recorrência, o nosso ego nos faz repetir os mesmos atos, fazer as mesmas coisas, tomar as mesmas decisões, cometer os mesmos erros existência após existência. Estes são os atos do ego, que nos mantém nessa repetição mecânica dia após dia. Vimos também naquela conferência que graças a isso chegamos a uma nova existência com um destino marcado, onde já está escrito tudo o que vamos viver, tudo o que nos vai acontecer e como vamos reagir. Como somos constantemente conduzidos pelo ego, só podemos agir sob o seu condicionamento mecânico. Mas há também um segundo tipo de atos. Estes são os acidentes. Os acidentes acontecem conosco porque a consciência está adormecida, porque estamos distraídos e fascinados. Esses são atos que não estão na linha do nosso destino. Por exemplo, pode não estar no nosso destino sermos atropelados por um carro aos 25 anos. Mas como nesta existência criamos o defeito que fica o tempo todo entretido com o celular, que até andamos olhando para o celular, atravessamos uma rua sem cautela e alguém nos atropela sem querer. Esses tipos de atos são os que provocam novas recorrências. Desde, por exemplo, no caso que estou usando para ilustrar isso. Com esse acidente gera-se uma nova recorrência, e para a próxima existência, na mesma idade, já estaremos tão absorvidos com um celular ou outra tecnologia, talvez mais avançada, mas o defeito será o mesmo, e causará a mesma ação recorrente, com a mesma consequência. Mas há também um terceiro tipo de atos, e estes são os atos conscientes. São estes os atos que irão prevenir acidentes. Portanto, impedirão que novas recorrências ocorram. E são eles que nos permitirão sair da mecânica do ego e nos libertar das recorrências que trazemos do passado e de suas consequências. Para que os atos conscientes ocorram, devemos fazer esforços conscientes para despertar a nossa consciência a cada momento. Vejamos agora em detalhes o ego, a personalidade e a essência, para que possamos aprofundar nossa compreensão sobre esses aspectos. O que é o ego? O ego é conhecido por nomes diferentes. Podemos ter ouvido falar de vários deles, mas talvez não tenhamos percebido que todos se referem à mesma coisa, o ego em nós. Por exemplo, o ego é conhecido como os eus. Essa é a multiplicidade que somos internamente. Cada um dos nossos diferentes modos de ser, que podemos observar se manifestando dentro de nós a todo momento, o eu temperamental, o eu sedutor, o eu impaciente, o eu distraído, o eu otimista, o eu preguiçoso, o eu invejoso, o eu covarde, o eu tirânico, etc, etc, etc. Estes são o nosso ego. Estes, no budismo, são conhecidos como os agregados psicológicos. Mas também o ego é conhecido como defeitos psicológicos, ou erros. Cada um daqueles defeitos ou formas defeituosas que podemos encontrar em nós mesmos e que, como defeitos, nos levam a agir incorretamente, causando danos aos outros e a nós mesmos. Eles também são conhecidos como desejos e tentações. Aqueles que sentimos constantemente e que nos levam a ceder aos nossos instintos mais baixos, e dos quais queremos constantemente culpar uma entidade externa, um Satã ou demônio externo. Mas quando somos capazes de compreender que o que chamamos de Deus e o diabo não residem em outro lugar mas dentro de nós mesmos, então entendemos que este diabo, Satã, ou os demônios vermelhos de Sete, como eram conhecidos no Antigo Egito, nada mais são do que o ego que vive dentro de cada um de nós. No cristianismo eles são chamados de pecados.
E conhecemos os 7 pecados capitais: preguiça, ganância, luxúria, orgulho, raiva, gula e inveja. E estes nada mais são do que os 7 chefes principais da legião, que é o nosso ego. Mas o ego também é conhecido como injustiça, ignorância, dor e sofrimento. Pois é o ego que nos faz agir injustamente, aquele que nos impede de sair da ignorância em direção à luz, e é o ego que nos faz sentir dor e sofrimento constante. Também é conhecido como escuridão interior, consciência aprisionada e cada um dos nossos conceitos mentais. Todos esses são nomes que recebem o que é o ego ou eu psicológico. Em suma, o ego é tudo o que se manifesta em nós e que nos leva a cometer erros, a prejudicar os outros e a nós mesmos, como o ódio, o ressentimento, a impaciência, a vaidade, o egoísmo, a inveja, a violência, a mentira, a traição, os vícios, o sentimentalismo, apegos, medos, conceitos, crenças, etc., que se manifestam em nós momento a momento. Tudo isso faz parte do nosso ego, e é o que tem a nossa consciência aprisionada e condicionada. Se não nos livrarmos do ego, nunca desenvolveremos a nossa consciência. É importante saber que os eus psicológicos nasceram de todas as impressões que recebemos do mundo externo e que não transformamos corretamente em nenhuma de nossas existências. Cada vez que nos deparamos com uma determinada situação e ficamos fascinados e nos identificamos, essa energia que colocamos nela é o que cria cada um de nossos eus psicológicos. E estes, com o passar do tempo e com cada uma de nossas existências, foram se fortalecendo, pois nosso ego cresce cada vez que, por falta de autoobservação ou autoconsciência, permitimos que eles se manifestem em nós e se alimentem da energia dos nossos centros. O eu psicológico tem natureza molecular. Pertence à 5ª dimensão, que é o mundo ao qual pertencem nossas emoções e pensamentos. É por isso que no mundo físico não é possível ver uma emoção ou um pensamento, embora ninguém possa duvidar da sua realidade. Da mesma forma, ninguém pode ver fisicamente o ego quando ele se manifesta a partir da 5ª dimensão através do desejo e da justificação, mas a partir daí ele assume o controle da nossa personalidade, e através da personalidade ele assume o controle do nosso corpo físico, levando-nos a agir de acordo com o condicionamento do eu que está se manifestando e nos levando a gerar mais karma. Cada eu tem sua própria personalidade. Cada um deles tem seu jeito particular de ser. Podemos ver que o nosso eu irado manifesta uma personalidade muito diferente do nosso eu feliz, ou do nosso eu medroso ou lascivo. Outra coisa que devemos entender sobre o ego é que existem novos eus e velhos eus. Nestas últimas existências criamos muitos eus que não tínhamos antes. Por exemplo, em outras existências não tivemos o ego do telefone ou do celular. Aquele eu que se alimenta de toda a energia que lhe damos ao passar horas e horas nesses aparelhos, até ficarmos viciados, e que nos deixa ansiosos se deixarmos o celular, e que nos faz sofrer terrivelmente se o perdermos. Mas também nesta existência criamos eus como o motorista, o jogador de videogame, aquele que assiste pornografia, aquele que está nas redes sociais, etc. Vemos como todo esse suposto avanço que vemos na tecnologia nos faz ter a ilusão de que estamos evoluindo quando internamente, na verdade, está nos precipitando na involução. Porque se refletirmos sobre isso, perceberemos que esses avanços serviram para nos degenerar cada vez mais, e com esses novos eus para alimentar ainda mais todos os nossos antigos eus. Porque também temos eus psicológicos muito antigos. Podemos ver, por exemplo, o eu da preguiça, que é o pai de todos eles. Podemos ver entre os detalhes do ego preguiçoso, egos muito antigos como o eu festeiro, o eu engraçado, o eu entediado, o eu desobediente, o eu distraído, etc. E se analisarmos, vemos como os novos eus acabam alimentando os antigos eus. Poderíamos dar o exemplo do eu que joga videogame, e podemos ver como isso não só alimenta muitos eus muito antigos da preguiça, como o lazer e a distração, mas eles também vêm para se alimentar, eus assassinos, eus vingativos, eus cruéis, ladrões, etc. Pois nesta realidade virtual fazemos tudo livremente, alimentando indiretamente muitas vezes os eus mais pesados da nossa psicologia, que talvez devido à nossa personalidade atual já não se manifestam mais diretamente. E é que o ego evolui. Mesmo numa única vida podemos verificar a evolução de um ego. Podemos falar, por exemplo, da luxúria. A primeira vez que a luxúria se manifestou em nós nesta existência, provavelmente foi apenas olhando com desejo para pessoas do sexo oposto, o eu lascivo.
Depois evolui e aparece o eu que vê pornografia. Depois o eu que se masturba. Depois o eu que fornica com um parceiro, mas então não apenas a fornicação vaginal, mas também o sexo oral, depois o sexo anal. Pode até mesmo na mesma existência passar para o eu homossexual, o eu celibatário, o pedófilo, etc. O eu sempre evolui em sua degeneração, e em cada existência seu peso molecular aumenta, e sua força de manifestação torna-se maior, se nunca decidirmos trabalhar neles e erradicá-los de nossa psicologia. Mas é importante saber que todos os egos podem ser eliminados. E para isso é necessário estar constantemente vigilante, em constante estado de autoobservação para descobri-los manifestando-se como desejos, em nossas emoções, em nossas mentes, em nossas palavras, ações e omissões. Observe o que faz, porque o faz, quando o faz e assim, a cada momento. Compreenda que se trata de manifestações egóicas, e peça à sua Mãe Divina particular para eliminá-los de sua psicologia. Este procedimento se chama morte psicológica, e é a forma como nos libertaremos do ego, e é o que nos permitirá liberar a essência, e liberar a energia que servirá de matéria-prima para nos criarmos internamente, e para alcançar o segundo nascimento. Se não decidirmos trabalhar em nós mesmos na eliminação do ego, então, quando esgotarmos nossas 108 existências como humanos neste ciclo, teremos de passar pelo processo de involução que estudamos na lição 8. E aí, na involução, todos os eus morrerão dolorosa e involuntariamente. E desse processo, que pode levar milhares de anos, nossa essência sairá limpa, mas sem ter conseguido resgatar a sabedoria dessa virada na roda do Sansara. A partir daí, a essência inocente sairá pronta para ser conectada novamente à roda para girar mais uma vez. É muito importante compreender a necessidade de eliminar o ego numa existência como humanos, para nos libertarmos. O ego nos faz cometer muitos erros, esgota nossas energias, causa todo tipo de recorrências, nos faz repetir as mesmas situações indefinidamente e nos impede de avançar em direção ao nosso ser interior. Cada eu traz consigo contas kármicas para cobrar e pagar. Se não trabalharmos em nós mesmos, continuaremos repetindo as lições continuamente, sem sermos capazes de aprender com elas e de transcender essas situações difíceis. Para observar as manifestações do ego em nós, devemos aprender a observar os diferentes desejos que sentimos durante o dia, a descobrir o eu que causa esse desejo, e a compreender que parte da nossa consciência está presa nesse defeito. E sentimos todos os tipos de desejos durante o dia: vontade de beber, vontade de brigar, vontade de não fazer nada, vontade de se masturbar, vontade de criticar, etc. Se aprendermos a nos negar aos desejos constantes do ego, deixaremos de ser escravos do desejo, e resgataremos a luz que é sabedoria, e o fogo que é amor e incentivo, que é a capacidade de fazer em benefício da consciência. Agora que já sabemos o que é o ego, vamos ver o que é a personalidade. A personalidade é o veículo energético que permitirá que nossos defeitos psicológicos se manifestem em nós. Quando um bebê nasce, ele não tem uma personalidade criada, não tem um jeito de ser. E por conta disso os defeitos psicológicos ainda não conseguem se manifestar nele, por isso o bebê desfruta daquela beleza particular. No bebê, apenas 3% da consciência livre se expressam. Mas à medida que a criança vai crescendo, ela vai criando a sua personalidade. E aí já vai formando um jeito de ser. Até aproximadamente aos 7 anos de idade, ele criou completamente uma personalidade, que a partir de agora será fortalecida pelo resto da vida. Através da personalidade, todos os eus podem entrar abertamente na pessoa. A personalidade nasce no tempo e morre no tempo. Não há futuro para a personalidade. É formado em cada existência para que os eus se manifestem no corpo físico. A cada nova existência criamos uma nova personalidade, e com a morte do corpo físico, vem também a morte dessa personalidade. A personalidade é formada por imitação. O que as crianças veem, as crianças fazem. A criança observa e é como uma esponja que absorve tudo o que vê ao seu redor, e imita o que vê seus pais, irmãos, amigos e outras pessoas fazendo. A criança começa a imitar o sotaque, os gestos, mas também começa a imitar as reações dos outros, e passa a ter uma noção do que é certo e do que é errado.
Se ele vê, por exemplo, que a mãe grita o tempo todo, fica brava, reage violentamente, então, a criança internaliza isso e depois repete, de acordo com o desenho eletropsíquico que ela traz. Se ele vê que seu pai se esforça o tempo todo para conseguir dinheiro, e que rejeita quem não tem dinheiro, então a criança começa a assumir que não ter dinheiro é errado e algo do qual se envergonhar. E assim ele cresce e imita seus amigos de escola, seus conhecidos e outros parentes. Ele imita o que vê na televisão, na internet, etc., e cria sua personalidade ou seu jeito de ser. A criança começa a desenvolver novos conceitos com os quais se identifica, essas coisas formam o eu sou assim. E a partir daí ele passa a adorar a personalidade. A partir daí ele começa a dizer, a melhor música é a que eu ouço, ou o melhor país é o meu, ou o time de futebol que eu gosto é o melhor, ou a religião que pratico é a verdadeira, e muitos outros conceitos que são defendidos até a morte, porque sente que ao defender estes conceitos está a defender-se a si mesmo. E isto porque quando ficamos fascinados pela personalidade, perdemos a ligação com o nosso próprio espírito, com a nossa própria consciência, e ficamos totalmente identificados e definidos pela nossa personalidade. E começamos a ficar muito condicionados pelo que os outros vão dizer. Você pode ver que fazemos as coisas, nos comportamos de uma determinada maneira, mostramos aquela fachada, aquela máscara que é a personalidade, para gozar de boa reputação, para que digam sempre o melhor de nós, para ser tido em alta estima, ou por medo de críticas e rejeição. Com cada corpo físico criamos uma nova fachada, uma nova personalidade, com novo nome, sobrenome, escolaridade, posição econômica, cultura, gostos, interesses, costumes, hábitos, etc. A nossa personalidade é composta por todos estes elementos relacionados com a cultura, o nível social e econômico do local onde nascemos e a família em que nascemos. Mas essa personalidade tem múltiplas frações, tem muitas maneiras de ser, pois cada eu psicológico tem uma personalidade própria. Podemos notar que o aspecto da personalidade que emerge quando alguém está feliz é totalmente diferente daquele expresso quando alguém está triste, entediado, zangado ou assustado. Nossa personalidade hoje é apenas uma serva a serviço do ego. E o problema da personalidade é que ela nos mantém hipnotizados, pensando que as coisas do mundo, vaidade, dinheiro, prestígio, luxos, profissões, negócios, aparências, etc., são as coisas importantes da vida. Se desde a infância nos fizeram ver que o importante era o dinheiro, a criança cresce fascinada pelas coisas do dinheiro, pelas formas de ganhar dinheiro, e é nisso que baseará a sua vida. Ou se lhe ensinaram que o importante na vida é a família, você cresce fascinado pelas coisas familiares. Ou se te ensinaram que o importante na vida é se destacar, você passa a vida inteira procurando como se destacar dos outros, e essas coisas te fascinam, e você esquece o que é realmente importante, a razão pela qual estamos aqui, que é o desenvolvimento da nossa consciência. É assim que desperdiçamos todo o nosso tempo perseguindo objetivos vãos. Por isso é bom saber que existem dois tipos de personalidade. Uma é a personalidade ativa, que é a que a maioria de nós tem. É aquela que está a serviço do ego. Por exemplo, se a nossa luxúria quiser se manifestar, a personalidade procurará uma maneira de fazer com que a luxúria se manifeste de maneira apropriada. Como quando vemos alguém que nos atrai e a luxúria quer ir diretamente copular com essa pessoa. Mas o que a personalidade faz é encontrar uma forma de conversar com essa pessoa, seduzi-la, prometer-lhe amor, fidelidade e sabe-se lá quantas outras coisas, atrás da qual se esconde a intenção egóica de ir copular com aquela pessoa. Assim, a personalidade ativa auxilia cada eu psicológico, para que possam se manifestar. Mas há outra personalidade, que é o que devemos desenvolver, e essa é a personalidade passiva. E isso começa a se desenvolver quando a pessoa aprende a não ser tão reacionária e aprende a não fazer imediatamente o que o defeito quer, mas a refletir. Quando um desejo se manifesta, ela julga esse desejo. Por exemplo, se alguém lhe oferece um negócio duvidoso, no qual você vai ganhar muito dinheiro, mas em vez de reagir e imediatamente dizer sim, por causa da sua ganância, ou dizer não, por causa do que os outros diriam, ou por causa de como as pessoas irão tratá-lo se o pegarem fazendo esse tipo de coisa, você se auto-observa,
Você reflete, você observa o defeito que está se manifestando em sua mente em forma de justificativas, em sua emoção como medo ou angústia, em seu corpo como tensão, ansiedade, etc. E você o elimina. Então a consciência poderá se manifestar em você, e você será capaz de agir nessa situação de forma consciente. É assim que você começa a desenvolver esse estado de receptividade. Se deixarmos de ser tão reacionários, estaremos abrindo caminho para que a essência se manifeste, e ela nos dará sempre a resposta precisa e consciente. Agora, o que é a essência? A essência é o que há de verdadeiro, real e imortal em cada um de nós, e é a única coisa que realmente vale alguma coisa. Tem sido a mesma desde o momento em que saímos do sagrado sol absoluto, é quem realmente somos, fora do ego e da personalidade. E ao contrário do ego e da personalidade, a essência não pertence ao tempo, nem morre no tempo, mas é eterna e permanente. Não está condicionada pelo que os outros dizem ou pensam, mas agirá sempre de forma consciente, com base no que é justo, útil e verdadeiro. Buscará sempre o despertar de toda a nossa consciência. 100% da nossa essência é imortal, mas está dividida em duas partes. 3% de essência livre e consciente, 97% de essência aprisionada em cada um dos nossos defeitos psicológicos. Quando a essência é livre, chama-se consciência porque possui sabedoria. E chama-se essência quando está aprisionada porque a essência vem da inocência. E justamente por sua inocência, foi aprisionado pelo ego com o propósito de adquirir experiência da qual extrair sabedoria. O trabalho que devemos fazer é, primeiro, despertar esses 3% porque estão adormecidos na maioria das pessoas, e através da morte psicológica, libertar a essência aprisionada e torná-la consciente. Essa é a razão de existir. Quando éramos pequenos e a personalidade ainda não estava formada, esses 3% da consciência ainda estavam acordados, mas quando chegamos aos 7 anos, quando já tínhamos o uso da razão, esses 3% adormeceram, e só em alguns casos ouviremos novamente a voz da consciência. Agora, o que temos de fazer é buscar despertar essa consciência, e vamos despertá-la e desenvolvê-la, através da prática dos 3 fatores da revolução da consciência. Porque o que a essência procura? Contra o desejo do ego e da personalidade, a essência procurará sempre liberar todas as essências através da prática da morte psicológica. Fundi-los aos 3%, através do nascimento espiritual, através da prática do suprassexo. E vai buscar que os demais irmãos da humanidade também despertem, sacrificando conscientemente tempo e esforço por eles, oferecendo-lhes o ensino dos 3 fatores de forma desinteressada. Esse é todo o objetivo e trabalho do nosso ser. E se dermos valor a esse trabalho, poderemos desenvolver a nossa parte espiritual, poderemos nos conhecer e autorrealizar o nosso ser. Agora vamos ver como diferenciar o ego, a personalidade e a essência. É muito importante que aprendamos a diferenciar isso, e vou dar um exemplo, para que vocês aprendam a diferenciar quando cada um é. Digamos que descemos uma rua e encontramos alguém que não queríamos ver porque lhe devemos dinheiro. Como o nosso ego se manifesta nessa situação? O ego é toda aquela reação que surge dentro de nós, a vontade de nos esconder, a raiva por ter encontrado aquela pessoa, o ódio que isso gera em nós, a vergonha, a vontade de mentir. Tudo isso é a manifestação do ego nesta situação. Como a personalidade se manifesta? É a fachada que colocamos quando, mesmo sentindo tudo isso, sorrimos para ele, o cumprimentamos educadamente, perguntamos sobre sua família, com um sentimento de aborrecimento horrível por dentro, mas colocamos uma cara simpática. E quando ele nos pergunta sobre o dinheiro que lhe devemos, começamos a mentir e a fazer um filme inteiro sobre porque ainda não pagamos. E como poderia a essência manifestar-se nessa situação? Para que a essência, que é o que há de real em nós, que é a sabedoria e o amor, se manifeste, temos de estar em autoobservação para descobrir todos aqueles defeitos psicológicos que se manifestam através das nossas emoções, na mente e através da personalidade. E temos de eliminar tudo que observamos e entendemos que não é a nossa consciência. Somente eliminando tudo que há de falso em nós, o que é real pode se manifestar, resgatando daquela situação muita consciência e muita sabedoria, e, portanto, a essência nos levará a agir nesta situação sem condicionamento, nem do ego nem da personalidade.
agiremos conscientemente. Não se pode classificar num conceito como a essência agiria, uma vez que a essência sendo o real e o verdadeiro, é o desconhecido de momento a momento. E somente quando nos encontrarmos em uma situação específica, e eliminando todas as manifestações do ego, descobriremos qual será a ação consciente que surgirá espontaneamente. Como a consciência não é mecânica, a consciência não pode ser medida ou conceptualizada, nem pode ser encerrada num livro moral, uma vez que o que é consciente numa situação e sob certas circunstâncias, não é noutras. A consciência surge espontaneamente e está além do bem e do mal. Resta-nos colocar isso em prática através da autoobservação para aprender a identificar o ator em cada um dos nossos atos. E este tem sido o tema de hoje. No próximo tópico já falaremos mais profundamente sobre autoobservação. Aprenderemos tudo sobre esta importante prática que nos permitirá fazer mudanças radicais em nossa psicologia. Nos vemos na próxima conferência.